Olá, eu sou a Marina Rondon, bem-vindo a mais um episódio do Casal Leve. Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu real aqui na minha família. É um convite também para a gente olhar de uma forma diferente, assim, o caos da rotina. E a gente começar a entender que caos nem sempre é o que vai sumir, mas às vezes é como a gente vai lidar com ele, aceitando os limites e até novos caminhos para uma leveza assim, mais real aí na nossa vida. Sabe aquele sentimento assim que eu faço e nunca chega? Eu já vivi isso mais de uma vez e já tenho contado aqui. Eu já me reconheci na culpa, na exaustão, na sensação de estar sempre devendo alguém, a mim mesma, ao mundo. Eu cheguei num grande impasse da minha vida que era como que eu ia ser a profissional, né, o padrão de profissional, né, que eu era e que eu queria construir agora como empreendedora, como que eu ia ser a mãe que eu desejava ser, né? Afinal de contas, eu mudei minha vida inteira para ser a mãe que eu queria ser, como é que eu ia ser assim a corredora que eu tanto desejava ali, maratonista, empreendedora, com saúde, com presença em tudo. Eu queria fazer tudo isso sem fazer o que muita gente faz, que é negligenciar a própria saúde. E eu não tinha assim, rede de apoio, ninguém para delegar muito, eu não tinha nem dinheiro para contratar alguém para resolver os meus problemas. E foi aí que eu entendi a importância de criação de limites, de distribuição de carga, de ter mais flexibilidade, menos rigidez, menos controle, fazer aquilo que era mais possível e menos perfeccionismo, fazer o real e não o idealizado, parar assim com as comparações, ter mais autocompaixão, menos expectativa, trocar, né? Na verdade, eu falo muito sobre isso, sobre trocar expectativa por curiosidade. Muda totalmente a forma da gente esperar as coisas. Tudo isso foram coisas que eu fui fazendo na minha vida, que foram assim necessárias para eu poder ficar mais próxima do sonho que eu estava, né, tentando viver, estava muito longe, né? O meu sonho idealizado estava muito caótico. E eu entendi que para chegar nesse lugar não era sobre zerar a lista, era sobre parar de pensar que um dia eu ia zerar a lista. Eu entendi que eu era finita, que eu sou assim só um ser humano. Eu falo isso muito pro meu filho. Olha, eu sou um ser humano, eu erro, eu canso, eu desisto, eu tenho preguiça, sabe? Eu sou assim, eu não sou a super master mulher fantástica de capa. Eu sou um ser humano e eu sou um ser humano de muitos sonhos e eu não queria abrir mão de nenhum deles. Eu queria mesmo ter ali check todo dia naquele meu padrão mesmo de perfeccionismo. Mas a tal da lista da lista, nunca tem fim, né? Eu já falei sobre isso aqui. Eu tinha, assim, listas e listas que cresciam, assim, compulsivamente, por temas, por projetos, assim. Eu falo que lista é igual roupa suja, assim, sabe? Quando você fecha o ciclo, depois você lavou ali, deixou para secar, conseguiu finalmente dobrar, guardou o cesto, tá cheio de novo. É assim que a vida funciona. E quando a gente tem, assim, tudo muito bagunçado, misturado, é muito difícil assim, de você entender o tamanho daquilo que é realmente importante. Eu tinha uma lista, e tenho até hoje, a lista chama assim, caos. Tudo que vem na minha mente, que eu ainda não sei para onde eu vou colocar, eu ponho lá no caos, depois eu lido com aquilo. Você se reconhece nisso? Você tem um monte de lista, ou pior de um monte de lista, fica sem nada e com tudo caótico na sua cabeça? Olha, organizar a lista é um bom começo. E aceitar que essa lista não vai acabar é outro começo de liberdade. Ela precisa sim estar numa ordem, né? Analisada, ordem de importância. Eu quero mesmo fazer, quem pode fazer, quando eu vou fazer, isso é mesmo importante. Eu tenho assim uma sessão na minha mentoria que é só sobre listas, para a gente não ter assim, uma compulsão por listas. Isso traz um pouco de ansiedade, né? Porque pede o controle, mas lista não é sobre isso. Lista pode trazer alívio e liberdade. Eu gosto de provocar um exercício para você ter uma percepção da vida real com a vida idealizada aí que você fez, que é começar a calcular a quantidade de hora que você acha suficientemente bom para executar cada ação que você gostaria de fazer. Aí você vai colocar lá tudo, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 1 hora de malhação, 2, 3 horas para refeições com qualidade, 2 horas de tempo, né, com seu filho, a conversa ali 1 hora com o seu marido.
Já fez isso? E normalmente sabe o que acontece? A gente ainda erra, porque a gente não coloca assim o improvável da vida. Começa a colocar aí, faz aí essa estimativa e pode colocar aí 25% a mais, porque a gente erra, porque a gente não coloca ali que a gente se distrai, que a mensagem vibra e aí que você se perde, né? Que você tenta ser multitarefa e aí se perde muitas vezes. Olha, se você fizer assim bem bonitinha essa lista, eu te garanto que não dá o 24 horas. É impossível viver todas as nossas expectativas, todas as nossas listas, todos os nossos sonhos ao mesmo tempo. No dia inteiro, como se um dia fosse resolver toda a nossa vida. Foi quando eu parei de dar conta desse tudo num dia só que eu entendi que eu tinha limite. E tá tudo bem. Enquanto a gente não admite essa derrota, a gente nega essa realidade e a própria finitude de nós e do nosso tempo e da nossa energia. Então, quando eu aceito isso, sabe o que acontece? Eu escolho. Olha, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para fazer o que importa, no tempo certo, com presença. E principalmente, né, hoje em dia, com tanta abundância, com coisas infinitas, a gente precisa aceitar que a gente vai perder coisas. E posso falar, perder também é uma delícia, tá bom? A gente não precisa estar assim em todos os shows, conhecer todos os novos restaurantes, ver todas as séries, né, da televisão. Vou falar, dá vontade, né? Ainda mais quando você se envolve ali com o tema. Eu com livro sou assim, eu começo o livro do livro que vai, eu termino um livro já com os 4 livros citados do livro. Eu com curso também sou assim, quero estar em todos os clubes do livro, ver todos os cursos de temas que me interessam para a minha mentoria, para o meu trabalho, para o meu esporte. Olha, eu já entendi que se eu viver todos os anos que eu estou planejando viver, eu não vou conseguir nada disso. Porque quanto mais eu leio, quanto mais estudo, mais novas coisas vão pipocando aí que eu quero fazer. A gente precisa entender que a gente tem que escolher, entendeu? Não dá pra gente ficar criando a ilusão de que eu vou vencer com tudo que eu quero fazer. E sabe uma coisa que também trouxe bastante calma? É que das muitas coisas que eu vou perder, muitas eu vou esquecer até que eu queria um dia, mas eu nunca vou esquecer que eu coloquei meus filhos para dormir todos os dias. Isso é meu inegociável, é isso que você tem que ter na sua agenda. O resto, você vai esquecer daquela lista, daquele livro, daquela série que você assistiu, fez questão de assistir, você vai esquecer até do show. Como é que é o nome daquele cara mesmo que assistiu o show? Você vai esquecer, mas os momentos em família, com seu filho, com seu marido, com seus amigos, esses aí você vai levar até o fim da vida. E posso falar, quanto menos você escolhe, alguém escolhe por você. As escolhas assim vão acontecer, que sejam conscientes por você ou inconsciente, ou feita por nós ou por outras pessoas. As escolhas estão aí, dentro das nossas ações, do nosso dia a dia. É importante aprender a fazer escolhas e decidir o que eu quero focar e decidir até o que eu vou negligenciar, o que eu vou assim faltar mesmo com consciência para valorizar aquilo que naquele momento é mais importante para mim. Não deixe isso de forma automática. Posso falar? Muitas vezes, quando eu vejo assim que eu perdi coisas, me traz hoje alívio. Eu escolho mesmo onde eu vou colocar a minha presença a cada hora do meu dia. Enquanto a gente não aceita, a gente fica acreditando que um dia a gente vai dar conta nessa busca insana de ficar arranjando mais tempo, a gente fica se tornando multitarefa, a gente fica se convencendo que basta assim arrumar, falta aquela planilha, aquele aplicativo, aquela arrumação ali daquela lista, a gente fica meio compulsivo nesse negócio. E não é sobre isso, não vai acontecer. Esse modo de viver é impossível, traz muita angústia e traz uma ilusão de que falta assim só um pouquinho para a gente conquistar aquele lugar aonde eu vou vencer com tudo. Isso, sabe o que acontece? Não me convida a escolher. E a escolha é essencial na vida. Faz a gente priorizar e parar de viver uma mentira da igualdade de que tudo é importante em todas as fases da vida. E essa ansiedade, esse lugar, sabe que tem um pior ainda? Faz a gente gastar tempo com coisas irrelevantes. A gente acaba gastando mal o nosso tempo, se distraindo, porque a gente evita escolher. Sabe quando você vai ver um filme e aí você abre ali na sua televisão e aí tem tanto filme e aí você fica ali, quando você vê o tempo do filme que você tinha para ver o filme, você já perdeu só tentando escolher, vagando ali, aí você assiste um pouco, abandona, vai outro, se distrai, aí tipo 30 minutos, ficou tarde para começar a ver o filme. Quantas vezes já aconteceu isso? Precisa escolher e focar com presença. O esgotamento do nosso dia a dia não vem só do que a gente faz, vem também do que a gente precisa parar de fazer assim coisas com muita expectativa, todas ao mesmo tempo, muitas listas infinitas, muitos papéis sobrepondo.
Tem uma frase da Marta Medeiros que diz muito sobre isso, que a gente não se cansa só do que a gente faz, mas do que a gente deixa de fazer. A gente deixa de ter tempo de qualidade, de presença, de respiro, de energia. A gente fica gastando por aí sem nem saber depois por que você está ali naquele lugar. Olha, a vida passa. De todo jeito a vida passa. Ninguém vai ficar esperando, né, o momento que você está pronta. É sempre um convite do todo dia. A aceitação do limite é um ato de coragem e não de fraqueza. Aceitar o nosso limite, o limite da vida, parece doloroso, parece triste, mas é isso que traz ação agora. Se você está vivendo aí o caos, eu quero dividir uma coisa que me ajuda no dia a dia mesmo a sentir leveza. É escolher dentro dos meus papéis ali, né, que eu vivo, que eu escolhi viver, a forma que eu escolhi viver, a minha maternidade, o meu trabalho, os meus relacionamentos. Sim, 2, 3 coisas que eu acho essencial, que eu acho que se eu fizer é suficientemente bom, né, aquilo que eu me propus. E o resto, se não der, tá tudo bem. Então, assim, começa a pensar, eu como mãe, para mim é essencial levar na escola, colocar para dormir, sentar para conversar depois da escola, na hora das refeições. Anota aí, o que assim, que você faz, que você fala, poxa, é assim que eu quero me sentir como mãe, é assim que eu quero me sentir na minha relação, no meu trabalho, nessa entrega. E tem uma coisa também muito prática que todo final do dia, em vez de você ficar fazendo a listinha do que faltou, a gente precisa planejar, obviamente, mas também faz a listinha do que você fez. Muitas vezes a gente teve que inverter, porque teve alguma coisa urgente por aí, porque algo se sobrepôs, ou coisas que a gente não tinha planejado e que era realmente importante fazer. Faz a listinha ali, tudo que eu fiz, você vai ver a quantidade de coisas que você anda fazendo que você nem percebeu. Isso traz uma percepção muito diferente da nossa produtividade. A gente fica sempre conectado com o que falta, com o que eu não fiz. A gente precisa se conectar com a abundância de tudo aquilo que eu sou capaz de fazer e que de fato eu fiz. Agora posso falar, se você tiver coragem mesmo, reserve um tempinho assim, escreva assim, fazer nada, não é nada mesmo, na sua agenda. É muito bom não estar em todos os lugares, deixar um espaço para um respiro, um descanso no meio do caos. Isso traz leveza. A leveza precisa de espaço para existir. Seja assim mais realista e analítica, consciência que você anda dando por aí. A gente não precisa ocupar todos os espaços da agenda, sabe? Veja se faz sentido, se está alinhado com aquilo que você quer construir, né? Se está respeitoso assim com o seu momento de vida. Fala mais não, em vez de dizer assim sim para qualquer coisa. Se não é um claro que sim, fala daqui a pouco eu respondo. Cuida da sua energia e do tempo, aquilo que é tão precioso e que vai. Se você gosta de ferramentas, se você é uma pessoa que vai pôr na prática, eu vou deixar o link aqui da minha newsletter, que tem mais 2 ferramentas que eu gosto muito, que você pode começar a colocar e encontrar leveza no seu dia a dia. Aceitar que a gente tem uma agenda limitada, planejar, organizar a vida, sabendo que a gente precisa escolher as coisas mais importantes e focar nelas com presença para ela ser executada, ser mais estratégicas nas nossas prioridades em cada fase da vida, definir conscientemente o que eu vou procrastinar, ser corajosa para ser mediana naquilo que não é importante e fazer menos, e reagendar algumas atividades menos urgentes, assim, liberar a carga dia a dia, com um olhar assim mais gentil para você, olhar a lista assim cheia no final do dia, com a tranquilidade de que você fez aquilo que realmente deveria ser feito e descansar com a lista cheia. Acredite no seu poder da escolha. Escolher é difícil, mas viver sem escolher é ainda pior. Se você assistiu todos os outros episódios, sabe que eu já falei aqui sobre a importância do reconhecimento do caos, sobre entender os nossos valores, né? Sobre buscar um sucesso que faça mais sentido no seu dia a dia e sobre escolher com prioridade e intenção. Escolha aqui os vídeos que faz sentido aí para o momento da sua vida e comece a colocar em prática. É sobre transformar a consciência em ação, e só ação traz mudança. É sobre viver uma vida que, assim, tem um leve, e o leve não é exceção, é uma base. Quero mesmo deixar essa reflexão para que você fique atento. O que tem te esgotado? O que você está fazendo no piloto automático? O que você teria coragem de escolher diferente? Talvez não seja esse novo planner aí, ou essa técnica que você anda procurando de produtividade. Talvez seja faltando você mesmo, presente, ativo na sua vida, inteiro. Se você tivesse assim, só 24 horas da sua vida, onde que você ia colocar o seu tempo e a sua energia? Qual é a única coisa que, ao fazê-la,
tudo ficaria realmente mais leve. Pensa nisso. Criar uma vida com clareza das nossas prioridades traz essa vida mais leve. Não deixa aquilo que define a construção na vida de uma forma automática, que é a sua ação. A nossa ação é a nossa autorresponsabilidade. Se é a sua vida, é a sua escolha. Deixa aqui no comentário qual foi a reflexão que mais bateu aí para você. Me conta se você vai começar a escolher algo diferente a partir de agora. Se inscreva no canal e compartilhe com outra mãe que você acha que está precisando ouvir isso. Se você não assinou minha newsletter, tem o link da descrição aqui. Lá saem reflexões, textos, vídeos, áudios. Também dá para a gente bater papo pelo chat. Se inscreva na minha newsletter, se inscreva no meu canal. O próximo vídeo vai ser sobre produtividade. A minha produtividade está gerando bem-estar? A gente precisa estar atento se a nossa eficiência por aí está gerando caos ou leveza. Se você quiser ser avisado sobre o meu curso do Causa Leve, também tem um link de cadastro aqui. Vamos juntas encontrar o leve em meio ao caos. Obrigado por estar aqui e até o próximo episódio.